Fala pessoal, quem fala aqui é Rodrigo Del Busso e nesse vídeo eu vou te falar o que você deve fazer se o seu custo por venda estiver muito alto, estiver além do custo que você gostaria de pagar, o que você aceitaria pagar no máximo para fazer uma conversão, né? Então, o que você tem que fazer se isso acontecer? Então, para começar, você tem que averiguar algumas coisas. A primeira coisa que você deve averiguar, e pode parecer até bobo, mas a primeira coisa é: está tudo funcionando? Eu sei que parece uma loucura, mas acontece que muita gente, muitas vezes, configura tudo e não testa. E pode acontecer de algum link não estar funcionando, alguma página ter caído e você nem sabe disso. E é por isso que seu custo por venda fica alto, porque começa a vender e de repente algo deixa de funcionar. Pronto. Ou então você nem faz a primeira conversão e não sabe por quê. E se você não checar se está tudo funcionando, você pode tomar decisões erradas, né, que não são baseadas na verdade, que é esse componente que não está funcionando como deveria. Mas tendo em vista, imaginando que você já checou que está tudo funcionando, todos os links funcionam, todas as páginas funcionam, o que você pode estar enfrentando é um problema de tráfego ou um problema de conversão, tá? E como é que você faz para identificar se você tem um problema de tráfego ou se você tem um problema de conversão? Um problema de tráfego você consegue identificar facilmente se você perceber que você tem um CPC muito alto, um custo por clique muito alto. Se você reparar que isso está acontecendo, provavelmente você tem um problema de tráfego. E problema de tráfego, você sabe que por um custo por clique muito alto, você pode ter um CTR muito baixo ou um CPM muito alto. Isso influencia, o CPM e o CTR influenciam diretamente no seu custo por clique. O custo por clique é uma função de CTR e CPM. Quanto mais alto o seu CTR, ou click-through rate, né, ou seja, a taxa de cliques por número de vezes que o seu anúncio é mostrado, se ela é muito baixa, isso costuma aumentar o seu custo por clique. Se o seu CPM, ou seja, o custo por 1000 visualizações do seu anúncio, tiver muito alto, isso significa também que pode ter uma influência no seu custo por clique alto. Às vezes acontece ambos. O seu CTR é muito baixo e o seu CPM é muito alto. Isso faz com que o seu custo por clique fique extremamente caro. E aí você tem que tomar uma ação baseada no CTR ou baseado no CPM ou em ambos. No caso que você tiver um CTR muito baixo, CTR muito baixo significa que o seu anúncio está pouco atrativo. Pouco atrativo para o clique. As pessoas veem o seu anúncio, mas não têm vontade, não têm o desejo de clicar nele. Que é, como eu falei, click-through rate é a taxa de cliques por amostragem do seu anúncio. Então, se não está tendo muito clique, e o que é um CTR baixo? Um CTR inferior a 1%. Um CTR inferior a 1% significa que ele está baixo, então não está muito atrativo. Salvo em alguns nichos onde realmente você costuma trabalhar com CTR mais baixo, dependendo do nicho, isso pode acontecer. E dependendo do tipo de campanha que você está fazendo, eu estou considerando uma campanha de conversão para compra, tá? Mas dependendo do tipo de campanha, se você está utilizando um carrossel, se você está utilizando uma imagem, um vídeo, um Canva, tudo isso influencia, mas de qualquer forma, abaixo de 1%, a gente pode considerar baixo. Alguns nichos, como eu te falei, costuma ser muito baixo, por exemplo, oratória, dependendo do que você está anunciando, pode ser baixo, tá? Imagina uma campanha de venda direta. Mas não só oratória, tem outros nichos também, mas isso é uma exceção. Geralmente CTR abaixo de 1% é muito baixo. Até 2% razoável, de 2% para cima já começa a ficar legal. O que você faz se seu CTR estiver muito baixo? Você tem que mexer no criativo dos seus anúncios. E o que é o criativo dos seus anúncios? É a copy e a imagem ou o vídeo, enfim, a peça que você está utilizando, gráfica, visual. Então, se é uma imagem, vale a pena você testar imagens diferentes. A copy, o texto do seu anúncio tem influência, mas a influência é bem menor do que a imagem ou o vídeo que você está utilizando, a capa do vídeo que você está utilizando, ou coisa do tipo. Então, quando você tem um CTR muito baixo, você deve mexer no seu criativo. Então vale você testar anúncios diferentes, né? Você tem lá na estrutura de campanha, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Vale você testar
outros conjuntos também, tá certo? Um CPM muito alto significa que está custando muito caro para o Facebook mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas. Isso compromete seu custo por clique. Isso é um problema de público, né? De segmentação de público. Pode ser que a segmentação do seu público esteja muito restrita. Então, quando você tem poucas pessoas mostrando para poucas, você está com o seu anúncio tá definido, configurado para mostrar para um número muito, para uma categoria muito restrita de pessoas, o seu CPM tende a subir. Então, o que você pode fazer? Testar públicos diferentes, abranger o seu público ou incluir outros públicos para aumentar a sua base e fazer com que o seu CPM diminua, tá ok? Isso sempre considerando que você vai manter uma campanha sempre para conversão em compra. Tá? Eu estou falando para você alterar nesta configuração específica. Não estou falando de alterar o objetivo de campanha para alterar o CPM. Estou falando apenas de uma campanha que já está para compra. Se você é iniciante, talvez você não esteja entendendo. Se você é avançado, você entendeu o que eu quis dizer. Bom, e se você é intermediário, talvez tenha entendido, talvez não. Mas vamos lá. Então, se você tem um CPM muito alto, você pode testar públicos diferentes. Ou posicionamentos diferentes se você não tiver com os posicionamentos automáticos ativados, porque você está restringindo muito a amostragem do seu anúncio e por isso está custando muito caro. Outra situação que pode também influenciar no seu CPM é a sazonalidade. Ou seja, pode ser que naquele período tenha muitas pessoas anunciando ao mesmo tempo e isso faz com que o CPM fique mais caro. Sei lá, datas comemorativas, eventos que possam estar ocorrendo na mesma data, geralmente começo de mês, tem mais pessoas anunciando e isso faz com que o CPM fique alto. Então você tem também que saber interpretar se isso não é uma influência externa. Pode ser que você tenha um público bem amplo, mas algo externo está trazendo o seu CPM muito para cima e isso encarece o seu custo por clique. Então, se você tem um CTR muito baixo, eu te recomendo a testar novos criativos. Prioritariamente mexendo na imagem, no vídeo, alguma coisa assim. A copy tem influência, mas é menos importante do que uma imagem, tá? A imagem costuma chamar mais atenção para o clique. Não que você não possa testar copy também, mas eu recomendo que você comece testando mais as imagens, tá? Então, CTR muito alto, testa criativo, testa anúncios diferentes, criativos diferentes. CPM muito alto, abrange o público ou abre ainda mais o posicionamento, deixa para posicionamentos automáticos. É uma maneira de você conseguir a partir daí tentar baixar o seu CPC, tá? Existe um outro expediente para baixar CPC, independente do seu CTR ou CPM estar bons. Pode acontecer você ter um CTR bom e um CPM razoável e mesmo assim tá com um CPC alto para aquilo que você já sabe que você quer. Você de repente quer um CPC de 50 centavos e está tendo, mesmo com um CTR bom e um CPM razoável, você está tendo, por exemplo, um custo, sei lá, R$1 por clique. O que você pode fazer para tentar diminuir isso? Talvez você coloque mais criativos. Não se trata de testar mais criativos apenas, mas colocar mais criativos, colocar mais anúncios dentro do seu conjunto. Por quê? Porque isso vai forçar o Facebook a distribuir o orçamento em outros anúncios. Quando ele distribui o orçamento em outros anúncios, ele automaticamente tem menos orçamento para dar no leilão. O Facebook é um leilão de cliques. Quem leva o clique, quem paga mais caro por ele. Se você tem menos dinheiro, você compra cliques mais baratos. Esse é o motivo pelo qual às vezes a pessoa coloca um orçamento de R$200 na campanha e percebe que o custo por venda acaba subindo muito. É porque quanto mais orçamento você dá, mais dinheiro o Facebook tem, ele paga cliques mais caros e não necessariamente são cliques compradores. Beleza? Isso é o que você poderia considerar um problema de tráfego e essas são algumas sugestões para você resolver. Tá bom? Outra questão que pode ser é um problema de conversão. E como você averigua se você tem um problema de conversão? Imaginando num custo por venda alto. Porque a tendência a achar que custo por venda alto é um problema de conversão. Não está convertendo. Não é isso. Pode ser, como eu falei, um problema de tráfego. Mas se o seu checkout é muito caro, isso é um indício que você tem um problema de conversão. Nem sempre, mas pode ser um indício. Se você tem muitos checkouts para uma venda, ou seja, você precisa fazer vários checkouts,
30 checkouts para fazer uma venda, pode ser um problema de conversão. E aí tem alguns detalhes importantes, tá? Se você tem muitos checkouts para uma venda, pode ser que a sua página de vendas ela esteja mal construída, no sentido de que você pode estar colocando um botão e não está colocando o preço. Aí você tem uma chamada forte, tipo, quero aprender a ganhar dinheiro. A pessoa fala, pô, lógico que eu quero. Ela clica, vai para o checkout, só que ela não viu nem quanto custa. Então isso puxa o número de checkouts para cima, mas a pessoa, quando vê que ela tem que pagar, ela diz, não quero pagar tudo isso, ou então não quero nem pagar. E aí ela abandona o checkout, e aí você tem muito checkout para fazer uma venda. Então, às vezes, apenas arranjando a sua página de vendas, você corrige essa questão de ter muito checkout para fazer uma venda. O checkout muito caro pode ser um indício de que sua página de vendas não está tão bacana assim. Pode ser que a sua oferta não seja tão tentadora. Ou pode ser que o seu preço, o preço que você esteja cobrando pelo seu produto, esteja muito alto. Mas vamos imaginar que o preço do seu produto esteja na média de mercado. Então, qual que é o problema? Alguma coisa na sua página de vendas não está atrativa. Na verdade, não é a página de vendas, mas a sua oferta não está tão atrativa para que a pessoa queira sequer clicar para abrir um checkout. Lembrando que quando você fala de preço, tem uma questão importante. Se você está trabalhando com preços acima de R$500, é natural que você tenha checkouts mais caros, porque a pessoa precisa estar com muita... a menos que, claro, seja um produto muito mais caro do que, sei lá, R$500 e você esteja fazendo uma promoção, a pessoa ela precisa de muito mais decisão, ela precisa estar muito mais convencida de que ela quer comprar algo superior a R$500 do que ela estaria para comprar um produto de 97, tá? Então o preço do produto também influencia no preço do checkout. Então você pode testar preço de produto, você pode testar ofertas diferentes, copies diferentes, ou você pode simplesmente alterar alguns elementos da página, ver se isso melhora, beleza? Outra coisa que influencia é a taxa de conversão da sua página de vendas. É isso que vai dizer se a sua página de vendas ela tá boa ou tá ruim. E aí, como é que você sabe se ela tá boa ou tá ruim? Você calcula a taxa de conversão fazendo o seguinte cálculo, bem simples. Número de vendas dividido pelo número de cliques. Então, imaginando que você tenha feito, por exemplo, 10 vendas e gastado para fazer 10 vendas 2.000 cliques, você vai dividir um pelo outro e você vai saber a sua taxa de conversão. Uma taxa de conversão que é aceitável é na casa mínima de 0,5%. Abaixo de 0,5%, só se você tiver um ticket muito alto. Quanto maior o ticket do seu produto, o preço do seu produto, menor é a taxa de conversão. Mas abaixo de 0,5%, só se você tiver um ticket bem alto que compense esse custo mais elevado no seu CPV. Mas eu estou imaginando, eu estou considerando nesse vídeo que o seu CPV está alto, está além do seu CPV desejável, tá? Daquele CPV que você definiu no seu planejamento de campanha. Então, neste caso, você tem que ver se a taxa de conversão está inferior a 0,5%, o que representa mais ou menos 200 cliques para fazer uma venda. Se você precisar de 200 cliques para fazer uma venda e não fez, pode ser que a sua página não esteja tão boa assim. Então, a taxa de conversão que vai dizer para você se a sua página ela é ou não conversiva, se a sua oferta é boa ou não, tá? O número de checkouts pode ser uma questão de o preço não está tão claro, alguma coisa assim, a pessoa está clicando por curiosidade. Não é natural que a pessoa veja, por exemplo, num produto de 197, ela saiba o preço, um produto que vale a 197, é óbvio, que ela veja o preço, ela faça, sei lá, 40 checkouts e não compre. Não é natural, não é de se esperar isso. Então você tem um problema certamente na página de venda, a taxa de conversão é muito baixa, tá? Então, quando você tem uma taxa de conversão muito baixa, leva muitos cliques para fazer uma venda, pode ter certeza que a sua página de vendas não está boa. Você vai ter que mudar copy, oferta, enfim, disposição, alguma coisa você tem que mudar. O tempo de carregamento também, você tem que ver se o tempo de carregamento tá bom ou não. Isso é importante. Outra questão é, se você está trabalhando com uma estratégia de ponte, o checkout muito caro pode significar que você está perdendo clientes nesta ponte. O que é uma estratégia de ponte? Quando você usa uma página intermediária
antes de apresentar a oferta, a página de vendas. Se você está tendo bastante clique, o clique está num preço aceitável, mas o checkout está extremamente caro, pode ser que essa ponte, essa página de ponte, essa estratégia de ponte está te cobrando muito caro para a pessoa chegar até encontrar o checkout. Então, nesse caso, você tem que testar outras estratégias de ponte, tá bom? Então, esses são indícios que você tem de que é um problema de conversão. E aí você tem que trabalhar na conversão. E isso é uma questão que você trabalha fora da sua campanha de Facebook. Percebe? Não tem nada que você possa fazer na sua campanha que vai alterar um problema de conversão. Já é uma questão externa. Ou é a ponte, ou é a página de vendas, ou eventualmente até o checkout, que talvez não esteja bem construído. Às vezes as pessoas querem fazer checkouts bonitões assim e acabam confundindo a pessoa, sei lá, entendeu? Então você tem que trabalhar talvez no checkout, na sua página ou na ponte. Isso é um problema de conversão, certo? Fora isso, problema de tráfego, e aí sim, problema de tráfego você mexe em campanha. Testa mais conjuntos, com outros públicos, testa anúncios diferentes, com criativos diferentes, mexe no orçamento, às vezes você está com um orçamento muito alto, vale a pena diminuir o orçamento, testa uma estratégia de alavancagem de orçamento horizontal, enfim, tem outras ações que você pode tomar quando você tem um problema de tráfego e não de conversão. Beleza? Basicamente, é isso que você considera, é isso que você deve observar quando você tem um CPV, um custo por venda muito alto. Ok? Não tem o que inventar, não tem muito o que ficar torcendo, nada disso. O problema é de tráfego ou o problema é de conversão. Simples assim, considerando que esteja tudo funcionando. Então, se tudo está funcionando, não tem nada no meio do caminho que não esteja funcionando e ainda assim está caro, é um problema de tráfego ou de conversão. Beleza? É isso, espero que você tenha entendido e tenha gostado. Qualquer coisa, manda para mim a sua dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.